O câncer infantil é uma das principais causas de mortalidade entre crianças, mas existe grande chance de cura se a doença for diagnosticada cedo. Bom, para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara, a doutora Cláudia Tereza de Oliveira. Ela é médica oncologista pediátrica do Hospital Estadual de Bauru. Doutora, eu gostaria de agradecê-la pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e falar um pouquinho desse assunto. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Dizem que o câncer infantil, doutora, normalmente é mais agressivo, mas a taxa de cura pode ser maior. Isso é verdade? Isso é verdade. Na verdade, os tumores infanto-juvenis, né, que é a faixa etária que a gente sempre comenta, de 0 a 19 anos, são doenças que têm um crescimento muito rápido, eles são mais agressivos. Por outro lado, eles respondem melhor ao tratamento, então as taxas de cura são muito maiores quando comparados com os tumores dos adultos, né? Agora, muitas vezes em adultos, o aparecimento de um tumor ou de um câncer está ligado a fatores ambientais, aos hábitos desse paciente. Então, má alimentação, sedentarismo, vícios como cigarro ou álcool, por exemplo. Agora, já as doenças malignas na infância, normalmente elas têm uma origem um pouco diferenciada. São fatores congênitos. A imensa maioria dos casos são relacionados a fatores congênitos. Em algumas situações, a gente consegue detectar uma exposição materna durante a gestação, né? Mas isso não é uma coisa corriqueira. A imensa maioria desses casos estão relacionados a mutações no DNA e que acontecem na embriogênese, que a gente chama, que é durante a formação do bebê. E isso pode se manifestar desde os primeiros meses de vida, que são as doenças que a gente chama, que são principalmente as leucemias dos lactentes, né? Ou até a adolescência, enfim. E por que essa condição significa ou pode significar que a resposta aos processos terapêuticos pode ser melhor? Porque, na verdade, você tem tumores que eles são muito parecidos, são muito diferentes da composição original da célula. Isso a gente chama de diferenciação. Então, quando o tumor é muito diferente da célula da qual ele se originou, ele acaba tendo um comportamento mais agressivo, mas como ele cresce muito rapidamente, a quimioterapia, que é a base do tratamento das crianças, né, acaba atuando de uma maneira melhor, então essas crianças têm uma taxa de cura muito maior. Para os tumores bem diferenciados, que são aqueles tumores que parecem muito com a célula original e na maioria das vezes são benignos, o tratamento sempre é cirúrgico, porque a quimioterapia atua pouco numa célula que cresce lentamente, entendeu? Bom, agora muitas vezes o problema a gente sabe que não é o índice de cura, mas a demora para o paciente conseguir ter acesso aos serviços de saúde, especialmente na rede pública. Como é o acesso hoje ao tratamento pelo SUS? O acesso, na verdade, ele é normatizado pela rede Hebe Camargo, que é uma rede que faz todo o credenciamento e, na verdade, o envio dessas crianças para os serviços credenciados. Ele é um sistema relativamente novo, né? Tem o lado bom de que, na verdade, ele está concentrado nessa rede, que a gente chama de CROSS, né? Que faz toda a parte logística do encaminhamento. E eu tenho um lado ruim, que como ele é um serviço novo, nem sempre ele acaba funcionando na rapidez que a gente imagina que deveria ser, né? Então, muito disso também acontece porque os primeiros sinais e sintomas das crianças com câncer, eles são muito parecidos com sinais e sintomas de doenças comuns da infância. Então, se você não tiver um treinamento, não só da questão médica, mas da parte de enfermagem, dos postos de saúde, enfim, para que essas pessoas pensem na possibilidade de câncer, apesar dele ser uma doença rara, e na primeira possibilidade de pensar que é um tumor, já encaminhar pelo menos para um pediatra ou para um especialista ou fazer os exames básicos, certamente a gente teria um diagnóstico muito mais precoce. Esses tumores hoje, se diagnosticados precocemente, no global, né, juntando todos eles, a gente tem hoje taxa de cura que é acima de 80%. Para as leucemias, que é o tumor mais comum da infância, então 30% de todos os tumores pediátricos são leucemias agudas,
em geral, acima de 90%. Se chegar rápido e se tratar num serviço adequado, né? Então, a qualidade do serviço é importante, porque o tratamento não é só médico. O tratamento em oncologia pediátrica, ele é multiprofissional. Então, a equipe faz toda a diferença, né? Então, por isso que a gente comenta que tem que ser um serviço que tenha o básico aí em termos de equipe multiprofissional para o suporte, né? E esses tratamentos desses cânceres infantis normalmente são mais ambulatoriais ou requerem internação até por conta de serem mais agressivos do que normalmente em adultos? E, na verdade, depende muito da doença. Então, a imensa maioria, se for falar de leucemia, os 6 primeiros meses são muito intensivos. Quando essa criança não interna, ela pelo menos tem que estar consultando e fazendo quimioterapia 2 ou 3 vezes por semana, ou pelo menos fazendo exames de sangue 2 ou 3 vezes por semana. Eventualmente, a gente tem situações em que a gente faz mais ambulatorial, mas mesmo quando faz ambulatorial, a frequência é muito alta, né? E aí, por isso que é importante que a gente tenha aí, nesse sentido, uma casa de apoio, um suporte para que essas crianças possam estar perto da gente, mas não necessariamente internadas, né? Então, nesse sentido, a casa de apoio vem de encontro ao que a gente entende que é a melhor solução. Eu estou próximo ao hospital, às vezes até dentro do hospital, mas num ambiente mais lúdico, que parece mais a minha casa do que um ambiente hospitalar, né? Isso vai ao encontro do projeto, inclusive do Hospital Estadual, que é a construção de um centro de convivência para acolher também esses pacientes. Eu queria já aproveitar esse gancho e perguntar como é que está a preparação, né, dos hospitais, a estrutura dos hospitais de uma forma geral, para receber os pacientes infantis. Olha, na verdade, eu brinco que o estado de São Paulo, de certa forma, é como se fosse um oásis dentro dessa especialidade, né? A gente está numa região que tem muitos serviços bons e de referência em oncologia pediátrica, né? Só se a gente imaginar Bauru, nós temos Bauru, Botucatu tem dentro da Unesp, o Amaral Carvalho é uma referência há muitos anos, Marília tem serviço, São José do Rio Preto tem serviço, Barretos, e aí vai, Campinas, vários em São Paulo. Então, o estado de São Paulo é uma referência na qualidade dos serviços de oncologia pediátrica. E ainda assim, o que eu vejo no dia a dia são crianças chegando com tumores avançados. Então, mais do que você ter um serviço que receba essas crianças, a gente precisa ter o encaminhamento que venha da rede básica de saúde mais precoce para a gente poder ou confirmar ou descartar essas doenças, né? Mas, em geral, a estrutura dos serviços, pelo menos da nossa região, são muito boas. Quando a gente fala da necessidade de uma equipe multidisciplinar para participar desse tratamento de uma forma mais completa, e no caso desses pacientes infantis, de que profissionais estamos falando? Nós estamos falando de uma enfermagem que seja treinada para lidar não só com criança, mas para lidar com quimioterapia e suas complicações. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. A psicologia é fundamental para dar todo o suporte para a criança e para a família, né? A família é um elo fundamental no tratamento, porque muito do tratamento que eu faço, ele é dentro do hospital, mas muito depende dos cuidados em casa, né? E quando a gente tem complicações da quimioterapia, elas estão muito mais relacionadas a infecções, sangramentos, enfim, coisas que podem acontecer no domicílio e não necessariamente no hospital. Então, a família tem que estar muito bem treinada. É fundamental hoje a avaliação do dentista. Então, a boca é um local de muito risco de infecção. Então, todas as crianças nossas hoje fazem uma avaliação pelo dentista hospitalar, né? E ele já faz toda a programação para fazer o tratamento dentário dessas crianças durante a quimioterapia, para que elas tenham menos risco de infecção. E se elas têm ferida na boca, afta, enfim, coisas que são relacionadas à quimio, já tem laser terapia, já tem todo um acompanhamento. Então, essas crianças passam comigo e com o dentista praticamente em todas as consultas, né? Assistente social é fundamental, porque se eu tenho uma criança que tem uma condição socioeconômica muito ruim, a gente, em geral, manda carta para o município, faz esse link com o assistente social da cidade, ela faz visita domiciliar, faz campanha, e a gente consegue, às vezes, numa boa parte dos casos, melhorar a condição socioeconômica dessa criança, trazendo mais higiene e o básico para que ela possa ficar em casa. É óbvio que a gente não consegue mudar essa criança de casa, mas nesses 25 anos que eu estou na oncologia pediátrica, eu já vi muitas situações em que, ao invés da gente desdenhar porque tem uma doença como essas, a gente acaba mudando a história de vida dessa criança, mas principalmente da família, né? Então, às vezes a gente consegue ensinar uma mãe a ler e escrever enquanto está no hospital, por conta das professoras que acompanham junto.
A terapia ocupacional pode ensinar uma atividade manual e que depois pode ser até uma atividade que essa mãe possa usar para ter um rendimento, enfim. Mais do que curar a criança, a gente quer transformar a vida delas de alguma maneira, né? Trazer o lado bom, vamos dizer assim, se é que ele existe, relacionado ao adoecimento, né? E nesse sentido, a humanização do atendimento hospitalar, ele gera efeitos no tratamento? Ele é fundamental, né? Então, e em pediatria mais ainda. A gente tem, por hábito, conversar com essas crianças, explicar o que está acontecendo, e toda vez que eu recebo um caso novo de uma mãe, eu falo, fique tranquila que o seu filho vai se acostumar a essa rotina. Ela me olha assustada e como se falasse assim, essa médica tá maluca, imagina que a minha filha ou o meu filho vai se acostumar com picadas e soro e tudo mais. E isso acontece muito mais rapidamente do que essa mãe imagina, porque na verdade eles se sentem acolhidos, né? É ruim? Eu sempre falo com eles, é muito ruim, tem picada, tem a parte chata, mas também tem o outro lado, logo você vai estar bem e tudo mais. Então, essa humanização é fundamental dentro, eu imagino que em qualquer tipo de cuidado, né? O que a gente quer, além da excelência técnica, é acolhimento, né? E eu acho que hoje em dia a gente às vezes fica muito mais preocupado com a excelência técnica e não dá essa atenção que deveria ao acolhimento, né? Então, a gente precisa rever esses conceitos nossos relacionados à humanização. Às vezes é melhor um abraço do que a melhor técnica do mundo, né? Então, acho que o mundo anda carente disso um pouco, né? E o processo não só traumático para a criança, mas também e principalmente para os pais, não é? Uma quimioterapia infantil, alguma coisa assim? Sim, porque para a criança ela não tem a noção da gravidade daquilo. Ela sabe do que é chato, da picada, de estar fora da escola por um período, de estar longe dos amigos, das internações. Mas a família tem toda a noção da gravidade que é aquilo e a gente sempre tem um olhar para o futuro, né? E fica sempre essa angústia. O que será que vai acontecer? Será que vai dar tudo certo? Então, a gente tem que trabalhar, e aí quem faz isso melhor, obviamente, do que a equipe médica é a parte de psicologia, trabalhar essas angústias e esse dia a dia. Quer dizer, como deveria ser na vida da gente, é um dia após o outro, né? Então, a gente não aprende isso, né? A gente tenta, mas não aprende. É um dia após o outro. E no tratamento não é diferente. Existem fases que são mais difíceis, fases que são melhores, né? Mas a gente sempre vê que na imensa maioria dos casos vai tudo bem e isso acaba passando. É essa fé e essa esperança que a gente tenta trazer para eles, né? Doutora, a gente tem um dado aqui do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer todo ano no Brasil. Quais são os principais tipos e formas de manifestação dos tumores infantis e sintomas preocupantes? Tá, então na verdade assim, os 3 tumores mais comuns desses 12 mil, existe uma projeção de que isso vai ser mais ou menos em torno de 14 mil, projeção 2019-2020, desses todos, o primeiro é a leucemia linfóide aguda, tá? A leucemia aguda, na verdade, e das agudas, a linfóide aguda é 80%. Segundo, é um tipo de câncer que dá nos gânglios linfáticos, que a gente chama de linfoma. E por terceiro, tumor do sistema nervoso central, né? Situações em que a gente tem que ficar ou tem que prestar atenção, sempre lembrando que mais do que prestar atenção, tem que procurar um serviço médico para ser avaliado, tá? Eu tenho muito medo quando a gente fala de sinais e sintomas, porque como eles são muito comuns, isso não pode gerar uma angústia nas famílias e falar, mas febre, tá? Meu filho tem febre. Sim, todas as doenças infantis infecciosas começam com febre, mas se a gente tiver que elencar o que é mais comum, uma febre que tenha que seja diária, em geral não é muito alta e que tenha uma durabilidade acima de 10 dias, de 8 a 10 dias, contínua, tá? Então, assim, é aquela criança que tá bem, mas que todo fim de tarde faz uma febrinha. A mãe vai lá, medica, ela melhora. Passa bem à noite, acorda, vai pra escola, no fim da tarde vem a febrinha de novo, tá? E que tenha passado por um serviço e não tenha detectado nenhum quadro infeccioso associado. Tá? Viroses fazem isso? Sim, mas em geral ela tem um tempo autolimitado que é aí no máximo uma semana, né? Então, febre em geral, que é fim de tarde, sem uma causa definida, persistente. Isso pode ser um sintoma, por exemplo, de leucemia. Dor óssea, tá? As crianças com leucemia em geral têm essa febre, tem uma dor na perna, dor no corpo, que não melhora. E não é a dor da criança que brincou o dia todo e chegou à noite e queixou. É uma dor que impede a criança de andar.
que em geral às vezes se pensa em reumatismo infantil e tudo mais. Então é uma dor que é limitante. Aumento de gânglio ou de íngua que seja grande, tá? Lembrando as famílias que a criança tem muitas ínguas normalmente pelo corpo, isso é normal e faz parte da imunidade. Quando essa íngua começa a crescer progressivamente e tem um tamanho que seja maior do que 3 centímetros, sempre que eu vou explicar eu digo, imagina uma azeitona bem grandona, gorda, tá? E que é duro e que não diminui de tamanho. Isso pode ser um linfoma, precisa ser visto. Lembrando que tem outras doenças que podem fazer isso e que não tem nada a ver com tumor, né? Por isso a avaliação médica é fundamental. Aumento de volume de barriga, abdominal, sem uma explicação, dor abdominal. Para tumor de cérebro, náusea e vômito frequente e constante, que aconteça principalmente pela manhã, então a criança nem comeu nem nada, acordou e vomitou, isso não é habitual, principalmente se associado à dor de cabeça. Então, se isso acontecer numa faixa etária aí de 3 a 10 anos, que é a faixa etária mais comum, tem que obrigatoriamente passar pelo médico para ver se não é sinusite, enxaqueca, as coisas mais comuns, mas se isso não melhorar, tem que obrigatoriamente fazer uma tomografia para ver se não tem algum tumor de crânio, né? Basicamente isso. Tá? Existem outras coisas, mas são mais específicas e eu acho que às vezes mais confunde do que ajuda, né? Existe algum cuidado especial para a criança, para o paciente infantil que já foi curado? Sim, a gente faz um segmento que normalmente é até de 5 a 10 anos após o término daquela doença. Eu sou de uma geração de oncologista pediátrico que ia acompanhando, sem parar e não dava alta. Isso mudou um pouco, então existe hoje uma tendência da gente dar alta depois de um determinado momento, seja 5 ou 10, a depender da doença, e eu acho isso fundamental, porque na verdade, se você continua vendo essa paciente ou esse paciente, ainda que uma vez por ano, ele ainda continua estigmatizado como se em algum momento essa doença pudesse voltar. Então, eu não acho isso saudável do ponto de vista emocional. Então, deu o tempo, tá tudo ok, a gente dá alta. Qual é a preocupação que a gente fica? Existem alguns efeitos da quimioterapia que são tardios. Existem os agudos, que são comuns, náusea, vômito, cair cabelo e tudo mais. E existem alguns que são tardios. Então, crianças tratadas de câncer na infância, elas têm uma chance maior de fazer um segundo tumor na vida adulta. Tá? São chances, não quer dizer que vai ter. Mas esse é um efeito colateral do tratamento? Isso é um efeito colateral tardio no processo de crescimento? Sim, porque na verdade você interfere no DNA quando você faz uma quimioterapia. E se você lembrar, essa criança ela tem alguma coisa no DNA dela que facilitou que ela tivesse feito já um tumor. Então ela sempre vai ser um adulto que vai ter uma chance maior. Primeiro porque supostamente ela já tem uma alteração genética que facilitou o primeiro tumor. E segundo por efeito colateral de químio ou de radioterapia, que é o que é mais comum. A rádio até mais do que a químio. Mas aí, como é que fica isso? Então você nunca vai dar alta para esse paciente? Não, você tem que orientar aqui. Ele tem que levar uma vida normal e mais do que ninguém, ele tem que levar uma vida saudável. Não beber, não fumar. Se é mulher, fazer os exames ginecológicos no período que tem que ser feito. E qualquer sintoma atípico, procurar um médico. Mas não tem uma orientação para que ela fique fazendo, ou aquele paciente fique fazendo exame de imagem, ou exame de sangue, enfim, check-up anual, porque eu tive um tumor. Né? Porque senão você também fica hoje, com essa história de check-up, submetendo pacientes que não têm sintoma a exames e a radiação própria dos exames desnecessariamente. Então, mais do que nunca um paciente que já teve um tumor, eu vou ficar irradiando ele com tomografia e tudo mais todo ano? Não, não tem sentido. Então, a gente acompanha esse período e depois orienta só, né? A imensa maioria não vai ter nada e vai estar curado, né? Esclarecimentos e orientações valiosas da doutora Cláudia Tereza de Oliveira, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto. Ela é médica oncologista pediátrica do Hospital Estadual de Bauru. Eu gostaria de agradecê-la pela presença, por ter aceito o convite para falar conosco. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, eu estou à disposição quando vocês precisarem, é só me dar um alô. Obrigada. Obrigada mais uma vez, obrigada você também pela sintonia e até a próxima.